Jesus ou nele. Leal. A pessoa fleumática é muito leal, muito leal. Você pode contar com ela. Ela fala assim, ela vai falar assim, ó, tá aqui, pode contar comigo, eu vou ajudar, eu vou estar indo junto. Então, em Gênesis 14 a 16, fala sobre Sodoma, quando o Ló foi parar lá. Ló, primeiro ele foi para os campos próximos de Sodoma. E aí, daqui a pouco, já estava enfiado dentro da cidade. E ali teve algo que Deus ia fazer com aquela cidade, ia destruir totalmente a cidade, que está escrito em Gênesis capítulo 14. Deus ia acabar com aquela cidade, porque aquela cidade estava debaixo de muita iniquidade. Como eu falei antes, Ló foi para lá e Ló acabou se lameando toda com aquela sujeira assim de não se posicionar. Ele acabou permitindo ali, né? Ele não ficou nem tipo morno, né? Não ficou nem frio nem quente. E Ló ficou lá com a família dele, vendo aquela sujeirada toda, aquela coisa toda que estava acontecendo naquela cidade, muita promiscuidade, homem com homem, mulher com mulher, e outras coisas acontecendo lá naquela cidade. Era uma coisa assim pavorosa, a gente não tem nem como descrever. É tanto que quando os anjos foram lá salvar Ló, por causa da intercessão de Abraão, os homens queriam pegar o anjo. Gente, os homens queriam pegar os anjos. Quer dizer, qualquer pessoa nova que chegasse na cidade tinha que ter relacionamento com eles, né? Então, realmente é uma coisa triste de se ver. Então, a iniquidade estava chegando a pontos assim terríveis, terríveis, chegando aos céus mesmo. Então, aquela sujeirada, aquela promiscuidade, aquela coisa de. Pensa num lugar onde todos os tipos de pecados estavam lá dentro. Era o caso de Sodoma e Gomorra. Então, todos os pecados, todas as abominações que Deus detestava e que o Deus odiava, estava dentro daquela cidade, Sodoma e Gomorra. E aquela coisa daquela idolatria e um monte de coisa. E a prosperidade daquelas cidades não deixava com que as pessoas vissem que elas estavam no pecado. Então, aquelas cidades prosperaram muito, muito mesmo. E ali aquelas pessoas ficaram tão embriagadas por causa da prosperidade, das riquezas e da luxúria, do luxo e de tudo que eles poderiam adquirir, que o pecado inundou aquela cidade. Então a gente tem que ver que nem sempre, quando a pessoa está na prosperidade, está próspera financeiramente, a pessoa está no centro da vontade de Deus. Porque às vezes a prosperidade traz algo muito ruim para a vida da pessoa. A pessoa começa a buscar coisas e coisas e coisas muito fácil demais e a alma começa a se satisfazer com aquelas coisas e aí ela vai se afastando da presença de Deus. Ah, não, primeiro eu quero fazer uma viagem, eu vou não sei aonde, hoje eu tenho não sei o que, hoje tem não sei o que lá, e a pessoa vai se afastando da presença de Deus. É isso que às vezes a prosperidade causa no ser humano. Nem toda pessoa próspera é uma pessoa que realmente foi abençoada por Deus. Então, Ló acabou caindo nisso tudo. E ali ele ficou envolvido com aquelas coisas. E Deus falou que ia destruir aquela cidade, que ia acabar. Só que Abraão se colocou na intercessão pela vida de Ló, primeiramente pela vida da cidade, né? Deus, ele começou a guerrear com Deus ali em oração, falando: Senhor, mas se tiver 40 pessoas justas, se tiver 30, o Senhor vai destruir? E ele ficou naquela luta junto com Deus. E Deus falava assim: não, se tiver 30, se tiver 40, eu não vou destruir. Até que não tinha mais nem 10 pessoas, porque só tinha Ló, sua esposa e suas duas filhas. Então não tinha nem 10 pessoas que realmente eram justas naquela cidade. Então, realmente, a gente tem que ver que nem sempre a prosperidade financeira é algo bom que vai abençoar a vida das pessoas. Às vezes, a gente tem que nem fala lá em Provérbios, né? Que a gente não pode ter. O Salomão escreve em Provérbios que ele pede em oração que ele não tenha muito para se esquecer de Deus, que não tenha pouco para murmurar e blasfemar contra o Senhor, mas tenha o suficiente. Então, nossa oração é essa sempre, que Deus nos conceda o suficiente em nome de Jesus e supra todas as nossas necessidades. Então, ele era uma pessoa leal.
Glória a Deus. Então ele se preocupava ali com Ló, se preocupou em orar, se preocupou em ajudar, se preocupava em socorrer Ló. Então ele é uma pessoa muito leal. Você pode sempre contar com uma pessoa que é fleumática. Ela vai te ajudar, ela vai estender a mão, você pode contar com ela, com ele, que ele realmente vai fazer de tudo que ele pode para ajudar. Amém? A reação de Abraão demonstrou na questão de Ló, né? Então ele tinha sua preocupação com os entes queridos, e ele também, o temperamento dele é um temperamento que suporta melhor a pressão. As pessoas fleumáticas, mesmo pressionadas, elas resistem bastante à pressão. Enquanto em outros temperamentos, logo se pressiona muito, a pessoa, né? Não vou querer bem isso, não dá. Mas o fleumático, mesmo sendo pressionado, ele continua ajudando, continua animando. Então, ele é uma pessoa que realmente suporta muita pressão. E é por isso, e com certeza, Deus separou Abraão, além do temor que ele tinha a Deus, o amor que ele tinha a Deus, ele também era uma pessoa que suportava a pressão das circunstâncias, das pessoas. Então, ele é uma pessoa que suporta demais, né? O fleumático ou a fleumática, ele suporta muitas coisas, muitas cargas emocionais. E às vezes as pessoas ficam até tipo bombardeando ele ou ela. Ah, que isso, porque não sei o que, porque você é aquilo, não vai dar, olha como é que estamos, olha essa situação, olha que tá tudo um caos, tá tudo despencando, ah, não vai dar mais. O fleumático chega ou a fleumática fala assim, não, calma, vamos ter paciência, Deus vai nos ajudar, as coisas vão melhorar, daqui a pouco vai ficar tudo bem. Glória a Deus. Até o Lucas veio assistir também a aula, né, Lucas? Glória a Deus. E assim é o fleumático. Ele vai, sabe? Não vai dar tudo certo, nós chegamos lá. Então, calma, ele traz essa calmaria para as pessoas. O temperamento fleumático é muito assim tranquilo e ele traz essa calmaria também para as pessoas ao seu redor. Então, ele também é uma pessoa motivada à ação e demonstrou características eficazes de liderança. Então, ele também tem um pouco de liderança nele. Também o colérico é líder, mas o fleumático também tem um pouco de liderança por causa dessa paz e essa calmaria que ele traz para as pessoas. Então ele pega e ajuda, não, calma, vai dar tudo certo, não se preocupe, Deus vai nos ajudar, não, vai dar tudo certo, tenha tranquilidade. Ele passa isso para as pessoas. E a reação calma e nada emocional perante a vitória sem exibicionismo e sem louvor de si mesmo. Então, quando ele consegue a vitória, né, o fleumático consegue a vitória, você é sanguíneo, Lucas? Glória a Deus. O fleumático consegue a vitória, ele não fica se exibindo. Ah, eu venci! Olha, gente, ganhei o troféu, vai ganhar uma vitória. Ai, não, ele não é assim. Ele ganha, mas ele fica na dele. Ah, ganhamos, né? Legal. Porque ele não é uma pessoa muito emocional. Por isso, ser muito calmo demais ou muito calma demais, ele não fica demonstrando o que ele sente, né? Ah, a vitória! Não, ele fica na dele. Quem demonstra mais as suas emoções explode e é o sanguíneo, né? É muito explosivo, demonstra muito suas emoções. Se ele tá feliz, todo mundo tá sabendo. Se ele tá com raiva, todo mundo sabe. Mas o fleumático, ele esconde muito o que ele sente. Nem sempre você sabe. Ele acaba escondendo muito o que sente. Porque realmente o temperamento dele é muito sem muita emoção. Por ele ser devagar, por ser uma pessoa pacífica, ele não tem muitas emoções, ele não demonstra, né, que ele tá muito feliz, ou tá muito bravo, ou muito triste, ou muito chateado. Ele não demonstra isso. Ele vai bem, né, devagar. Então, ele fica na dele. Então, ele não é uma pessoa exibicionista. Ele não gosta de se exibir. Ele não gosta. Ele tem as vitórias dele, curte as vitórias dele, mas fica na dele. Não sai espalhando aos quatro ventos o que aconteceu. Mas ele fica muito na dele, muito na dela. E assim é o fleumático. Glória a Deus por isso. Vamos lá então para a próxima parte. Constância em sua vida espiritual. Então, o fleumático ele é muito constante.
Vamos dar lendo um pouquinho a palavra de Deus? Lá em Gênesis capítulo 14, de 18 a 20, fala um pouquinho desse Abrão fleumático, né? Como ele era constante na vida espiritual dele. Vamos ler. 18 a 20. E Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta, né? Quando ele ajudou o rei, né, de Sodoma e Gomorra, antes de acontecer todo aquele desastre que ia acontecer, aquela coisa daquele castigo de Deus, houve um problema na cidade de Sodoma e Gomorra e Ló estava morando lá. Houve uma invasão ali, aquele lugar, pelos outros reis que invadiram Sodoma por causa das suas riquezas. Só que na época o rei não tinha um grande exército para proteger a cidade. E aí levaram cativo o rei, levaram cativo um monte de gente. E aí vieram falar com Abrão. Abrão foi lá, guerreou, lutou, né? Levou todos os pastores eram homens, olha, glória a Deus, os pastores eram um homem de guerra ali lutava ali, e ali ele pegou todo aquele povo e libertou. E aí o rei falou: não, você tem que ficar com os despojos de guerra, você fica com a sua parte, você nos libertou, você nos ajudou, você nos ajudou aqui, né? Nos salvou das mãos desse exército terrível. Então fica com isso tudo. E aí ele ficou. E aí Melquisedeque veio falar com ele, enviado por Deus, e ele deu uma 10ª parte de tudo que tinha, e Melquisedeque o abençoou. Então era uma pessoa que era constante na vida espiritual. O que é ser constante? Era uma pessoa que realmente, se ele crê em Cristo, ou se ela crê em Cristo, ela continua ali na fé. Ele não abandona as coisas por causa do que acontece com ele. Ah, não quero mais saber de Jesus. Ah, isso aconteceu, eu também não quero mais saber de Jesus. Ah, porque não aconteceu isso? Não. Ele é uma pessoa constante, ou ela é uma pessoa constante na fé. Por mais problemas que aconteçam ao seu redor, por mais dificuldades que venham, e por mais que coisas venham sobre a vida dele ou dela, ela continua firme no Senhor, porque a decisão que a pessoa fleumática, o homem ou a mulher fleumática toma, é uma decisão que é firme, forte e enraizada. Então, continua por toda a vida. Então, é o caso de Abrão. Abrão, mesmo com tudo que acontecia com ele continuava firme no Senhor. E ele sabia que Deus era o Deus que conduzia sempre a vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Passivo, né? O fleumático é uma pessoa passiva. Gênesis 16, de 1 a 6. Vamos ler também. Essa história de Agar e Ismael. Sarai, a mulher de Abrão, que não era Abraão ainda, não lhe tinha dado filhos. Ele possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. E Abrão concordou com o plano de Sarai. E assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. E isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar, ela engravidou e deu-lhe o filho chamado Ismael. Quer dizer, a Sarai deu um jeito para que a promessa de Deus fosse concretizada. Olha, já que Deus não está fazendo a parte dele, eu vou dar um jeitinho aqui para que a gente tenha descendentes. Porque era um costume mesmo da época. As concubinas, elas acabavam dando filhos no lugar das suas senhoras. E aí os descendentes de Abrão foram fazendo a mesma coisa, como foi o caso de Jacó. Então, realmente, era um hábito, era um costume, só que Deus falou que ele ia ter filho com a esposa Sarai, não era com outra esposa. Então, acabou ele pegando e falando assim, a pessoa que é fleumática, ela é muito passiva, gente. Ela não tem a sua opinião, assim, de impor o que ela quer, o que ela pensa, o que ela acha. Ela concorda para não brigar, ela concorda com você. Então,
A Sarai chegou, então, eu quero ter um filho. Chega de esperar, tô cansada dessa história de ficar esperando. Eu não quero mais esperar. Então você pega a minha serva H e vai ter um filho com ela. Tá bom, hein, mulher, eu vou lá ter o filho com ela. E ele foi lá e teve o filho com ela. E aí aconteceu uma série de coisas depois. Que Sarai ficou assim, enciumada, porque Agar começou a se achar dona do pedaço. Claro que ia se achar, né? A minha dona não teve filho, eu sou uma escrava, tive um filho, agora eu sou toda poderosa. E Agar realmente começou a se achar demais. Se achou muito. E aí ela começou a se achar tanto e se, sabe, sou toda poderosa, que Sarai começou a ficar muito ciumada mesmo. Ela ficou tão enciumada que pediu, maltratou tanto a serva, que ela fugiu com seu filho para o deserto. Então, e Abraão não se posicionava, deixava a esposa maltratar a outra, que era uma serva, e não foi lá e mediou a situação. Então, a pessoa que é fleumática tem essa tendência também de, não, peraí, eu não vou entrar, não vou me meter, cada um resolve os seus problemas, não, eles se resolvem, chega uma hora que eles vão se resolver, e ele é uma pessoa que fica na dele. Então, é uma pessoa temerosa, uma pessoa que não se envolve, e acaba sendo muito passivo. E também é uma pessoa que tem muitos medos. Olha como Deus trabalhou em Abraão. É uma pessoa temerosa. O medo traz efeitos negativos e destrutivos. Os fleumáticos e melancólicos possuem doses generosas de medo. Dois atos censuráveis e covardes que Abraão cometeu. Vamos lá. Em Gênesis 12, de 10 a 20, por causa da fome que associava a terra de Abraão, ele deixou de lado a vontade de Deus e foi para o Egito. Lá se foi Abraão para o Egito. Logo no comecinho, né, quando ele chegou lá em Canaã, houve uma seca muito grande na terra e ele se mandou e foi lá para o Egito junto com sua esposa, Sarai. Que ela ainda era Sarai, não é Sara, porque Deus depois mudou o nome dela. E lá foi ele com ela para a terra do Egito. Deus fez uma obra tão grande nessa mulher, gente. Ela passou pelo spa de Deus, ela passou, sabe, aquele spa que a mulher vai e se emperequeta toda e fica linda, maravilhosa, perfumada, tudo de bom? Então, ela teve um super spa de Deus, porque Deus transformou Sarai de uma tal forma, de uma tal maneira, que ela se tornou uma pessoa muito linda, uma mulher linda. Pensa numa mulher linda, era Sarai. E por causa do que ela era tão bonita, e ele foi para o Egito, o que que ele aconteceu? Ele começou a falar que ela era irmã dele. E realmente ela era meia irmã. Sarai era meia irmã de Abraão, de pais, né, diferentes. Então era meia irmã apenas. Não, de mães diferentes, desculpa. Então era meia irmã dele. E ele falou assim: ela é minha irmã. Eles tinham o hábito de casar entre irmãos, né? No começo, né, da criação, tudo mais. Lá no tempo antigo, eles tinham o hábito de casar com irmão, primo com primo, e aí por aí vai. Para ficar todo mundo dentro da mesma família. E ele falou assim: é minha irmã. Aí o pessoal começou a perguntar: ah, é sua irmã? É sua irmã. E aí o rei viu ela, olhou para ela, viu que ela era linda, maravilhosa, e chamou ela para ficar com ele. Venha pro meu palácio ser minha concubina. E aí, quando o rei quase que pega ela, Deus deu um sonho pro rei. E falou assim: se tu deitar com essa mulher, você vai morrer. Eu vou matar você, vou destruir todo o teu reino aí. Ele ficou tão apavorado com o sonho que chamou Abraão e falou assim: mas por que você falou que ela é tua irmã? Por que você fez isso comigo? E havia um castigo do seu Deus. O seu Deus falou comigo em sonho. E havia um castigo terrível sobre mim. E acabar comigo, acabar com a minha terra. Como é que você fez isso comigo? Você devia ter falado que era sua irmã. Ai, que eu fiquei com medo, né? Se vocês descobrissem que ela é minha esposa, e eu tomar ela de mim e me matar porque eu sou estrangeiro na sua terra. O fleumático e a fleumática são muito temerosos, têm muitos medos e não se impõem por causa do medo que sentem. Então,
ele despediu lá, Abraão, vai embora, pode ir, ainda deu presente, deu um monte de presente, porque ele realmente ficou apavorado, o rei ficou apavorado com o que Deus fez através do sonho que Deus deu para ele. E aí Deus teve que curar esse medo de Abraão, né? Que ele se tornar o pai da fé. Então Deus curou o medo de Abraão. Quando mais ele aprendeu a respeito de Deus e confiou nele, e menos temeroso ficou. Em Gênesis 15:1, Deus disse a Abraão: não temas, eu sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Inicialmente, Abraão relutou em aceitar essa ideia de ser grande, de ser uma pessoa que ia ser uma pessoa muito usada por Deus. E aí ele procurava soluções humanas para estar justificando essa parte com Deus. E a minha luz aqui terminou, glória a Deus, mas eu vou. Voltou de novo, glória a Deus. Uma queda de energia aqui. Então, ele relutou muito com Deus. Mas quando agia apoiado nas promessas de Deus, ele experimentava os milagres em sua vida. Então, quando Deus se revelava a Abraão, como foi, chamou ele para fora da tenda dele, mandou ele olhar para o céu e mandar contar as estrelas que tinham no céu, ele olhou para o céu e viu a inúmera quantidade de estrelas, e Deus falou assim: assim vai ser sua descendência, como o número de estrelas que você vê no céu e como a areia que está na terra. São os grãos de areia que vai estar na terra. A sua descendência não vai dar para contar. Então ele teve que olhar para o céu e olhar para a terra e creu na promessa do Senhor. E Deus trabalhou na vida de Abraão. Glória a Deus por isso. Algumas vezes ele desobedeceu a Deus, porém a sua fé se tornou um exemplo de submissão incondicional. E aí ele foi um homem totalmente transformado por Deus. A fé venceu o medo, e realmente a fé vence o nosso medo. Nós que estamos vivendo essa pandemia terrível, a fé nunca foi tão atacada como nos nossos dias de hoje. Então as pessoas estão com medo de congregar nas igrejas que já estão se reabrindo para ter os cultos. Muitos estão com muito medo de congregar, mas não tem medo de ir para a fila lá do banco para sacar os R$ 600. Mas para ir no culto tem medo. Então realmente a gente tem